Bom, vamos lá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Que na noite de hoje, como orou Daniel, que o Senhor nosso Deus esteja falando e trabalhando aos nossos corações e que Ele me use conforme a vontade dEle, que eu seja nada além de um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Como vocês bem sabem, a gente tem estudado o Evangelho de Lucas. E a cada domingo o Senhor tem trazido lições preciosas para as nossas vidas. E no que diz respeito a hoje, eu posso adiantar que, de fato, o Senhor trouxe uma lição muito valiosa para a minha vida. De forma muito pessoal mesmo, Ele tratou em mim através desse tema. E o tema em questão é reagir ao mal com o bem. Esse é o nosso tema de hoje, reagir ao mal com o bem. E o nosso texto base está lá em Lucas, capítulo 6, nos versículos 27 ao 36. Mas antes da gente ler, vocês podem abrir, mas antes da gente ler, eu acho importante que a gente reflita um pouquinho sobre algumas questões, tá ok? Pois bem, quando pensamos sobre o tema reagir ao mal com o bem, imediatamente o meu cérebro me remete ao princípio da semeadura e colheita. Já ouviram falar? Porque vejam só, nessa frase, reagir ao mal com o bem, está contida a ideia de uma coisa que desencadeia a outra, de uma atitude que gera uma consequência. Então, imediatamente, eu me remeto ao princípio da semeadura e colheita. Princípio esse que o próprio Deus nos ensina desde o início de tudo. Desde o princípio, o Senhor nos deu leis e regras e estabeleceu consequências para essas mesmas leis e regras. E isso vale em todos os âmbitos. Se a gente observar no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus ainda está criando todas as coisas, no verso 11, capítulo 1, Gênesis 1, verso 11, ele diz que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor aqui estabeleceu uma lei, uma regra, que tem como uma consequência muito clara, o semelhante que reproduz semelhante. Assim sendo, se a semente a ser semeada é de uma laranjeira, eu não vou colher acerolas. E essa lei se aplica muito além da natureza, às regras e normas ligadas também ao comportamento humano, às escolhas do homem. Se a gente voltar e mais uma vez visitarmos a realidade do Éden, vamos ver que há uma lei direcionada ao homem, uma regra a ser obedecida e também consequências relacionadas a essa lei, um preço muito bem estabelecido, atribuído ao descumprimento ou ao cumprimento dessa lei, dessa regra. Vamos lá ver, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Haveria consequências. Consequências claras para os atos, para as escolhas do homem. A desobediência levaria à morte, enquanto a obediência garantiria a vida. Haveria uma consequência, uma colheita para o que foi semeado. Essa ideia é muito clara e muito constante na realidade bíblica. O princípio da semeadura e colheita está presente em toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. Mas, para além da Bíblia, esse princípio está enraizado em nós. Ele é parte de nós, de quem nós somos. Da nossa identidade como criação de Deus. É como se o Criador deixasse marcas, impressões digitais que apontam para Ele próprio. Características de quem Deus é, atributos de Deus, atributos comunicáveis de Deus, como aprendemos recentemente na EBD. Que Ele deixa impressos como um selo, uma patente presente nas suas criaturas,
com a função de apontar para o Criador, de nos guiar em direção à fonte dessas características, que é o próprio Deus. É nessa perspectiva que, notavelmente, podemos perceber que, mesmo quando o ser humano não tem conhecimento acerca de Deus, ainda assim, eles esperam uma colheita proporcional à semeadura. Seja crente, seja ateu, seja nativo americano, seja asiático, africano ou europeu, todos nós, raça humana, esperamos que ao semear, vamos colher proporcionalmente, semelhantemente. Esperamos plantar laranjas para colher laranjas. Esperamos plantar acerola para colher acerola. Esperamos plantar bondade para colher coisas boas, mas que ao plantar maldade, a consequência seja ruim, seja má. Qualquer coisa que fuja a essa regra nos traz uma espécie de inquietação, nos traz a sensação de que algo está errado. Nos traz o sentimento de indignação diante de um amargor que podemos identificar como injustiça. E aqui chegamos em outro aspecto importantíssimo, a justiça. Segundo o dicionário, justiça se trata da qualidade do que está em conformidade com o que é direito. É uma maneira de perceber, de avaliar o que é direito e correto. Dessa forma, diante dessa definição, podemos afirmar que compreendemos que o direito e correto, nessa perspectiva que estamos vindo desenvolvendo, é a certeza da colheita conforme a semeadura. Ou seja, justiça seria semear e colher o que se semeou. E segundo um ilustre estudante de direito, vulgo meu irmão, que eu consultei, a justiça é a responsável pela ordem. Ou seja, pelo estabelecimento da manutenção do correto, da conformidade com o que é direito. E nós já estamos estabelecendo que o direito aqui seria essa relação proporcional entre as ações e suas consequências. Assim sendo, se eu ou qualquer pessoa colhermos algo que não plantamos, haverá uma quebra dessa manutenção do correto. Há uma quebra da ordem. E, fatidicamente, seremos imersos na sensação de injustiça. Porque essa situação não está em conformidade com o que consideramos esperado, correto ou direito. E trará incômodo, e em alguns aspectos vai trazer até mesmo revolta. E isso é algo tão inerente ao ser humano, que é possível observarmos no desenrolar da história da raça humana uma busca por assegurar que o que foi semeado será colhido. Que atitudes, que escolhas tenham consequências proporcionais. Querem ver? Vocês já ouviram falar da lei de Talião? Não? Sim? Talvez? Não? Mas eu aposto que vocês conhecem essa sentença. Olho por olho, dente por dente. Conhecem? Isso é a lei de Talião. E ela é uma figura ilustre do Código de Hammurabi, que é o primeiro código de leis, pelo menos que a gente tenha conhecimento na história, escrito. Ele é datado de 1750 a.C. Para vocês terem uma ideia mais palpável, 300 anos antes dos 10 mandamentos, que estão datados ali de 1446 a.C. Ou seja, esse código de leis é um verdadeiro indicativo da busca humana por justiça, por proporcionalidade, por garantir que se colha semelhantemente a semeadura. Olho por olho, dente por dente, nada mais é do que a garantia de que se alguém arrancar o olho do coleguinha, o seu próprio olho será arrancado como consequência. Isso é, de alguma forma, uma noção de proporcionalidade. De certa forma, para a época, isso é justiça. Uma garantia de que o que foi semeado ia ser colhido. Foi essa busca humana por justiça que trouxe códigos e mais códigos recheados de leis, constituições, frequentemente atualizadas em todos os países e nações ao redor do mundo. Em uma busca por assegurar para toda a raça humana a justiça
que a nossa natureza de criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus carece em seu íntimo. Mas Deus. E aqui estão duas palavrinhas que juntas são muito poderosas. Obviamente, Deus sozinho já é poderoso, mas mais Deus, quando esse substantivo poderoso, Deus, se junta a essa conjunção adversativa mais, pode apostar. Vem uma mudança, vem uma quebra de expectativa, vem um plot twist. Se você não sabe o que é plot twist, nada mais é do que uma completa mudança da narrativa de uma história. Você tem uma expectativa, você está lá assistindo um filme e ele está seguindo numa direção. Por exemplo, você imagina que determinado personagem vai morrer, você tem certeza. Mas aí há um plot twist, aquele personagem, sei lá, ganha vida eterna. O completo oposto. E sem dúvidas, Deus é o maior especialista em reviravoltas na história, da trama da história da humanidade. Porque, vejam só, discutíamos até agora o fato de Deus nos incutir, nos imprimir o princípio da semeadura e colheita. E, consequentemente, uma espécie de sede por justiça. Daí chegamos no texto base de hoje, Lucas 6, 27 ao 36, e agora vocês podem olhar para a sua Bíblia, porque nós vamos ler, e somos surpreendidos pelas seguintes palavras. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Perceberam? Algo aqui simplesmente não está fazendo sentido com a linha de raciocínio que nós vínhamos construindo até agora. Esse quebra-cabeça não está encaixando, porque até agora vínhamos analisando o fato de que fomos feitos e programados para termos sede de justiça, para semearmos e colhermos o fruto semelhante ao que plantamos. Aí vem esse texto de Lucas, e somos expostos a uma completa e absoluta quebra de expectativa. Absolutamente surpreendidos por Jesus. Porque se nos voltarmos aqui para o texto e aplicarmos o princípio nu e cru da semeadura e colheita, como aprendemos até agora, pode projetar o versículo 27. Olha só, vamos dar uma olhada. A gente vai observar uma contradição. No verso 27, estamos falando de ódio, certo? Logo, se eu planto ódio, eu deveria colher, baseado na lei do semelhante que reproduz semelhante, eu deveria colher o quê se eu plantei ódio? Ódio. Mas no verso 27 diz: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Aí vem o 28, falando de maldição. Pela lógica, se eu planto maldição, eu deveria colher o quê? Maldição. Mas o verso 28 diz: abençoem aqueles que os amaldiçoam. 29, violência. Se eu planto violência, eu devo colher violência. Mas o verso 29 diz: ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Eu não sei vocês, mas eu só consigo pensar: como assim? Como assim a consequência do mal não é o mal, mas o bem? Verdade seja dita, reagir ao mal com o bem,
fatalmente, para o mundo, tem ares de loucura. Uma loucura completa. Traz a sensação de injustiça, de que houve semeadura, mas não se colheu o fruto esperado. Como se o princípio que até aqui entendemos como ensinamento divino, como parte do caráter divino, incutido em nós, estivesse sendo quebrado. É como se Deus estivesse se contradizendo. A sensação é que não houve consequência para as atitudes, para as escolhas humanas. Ou, o que seria ainda pior, é como se o fruto do que foi plantado simplesmente tivesse evaporado. E outra coisa, inteiramente oposta, surgisse no lugar. É inexplicável, é uma loucura completa, porque é graça. Já ouviram falar? Graça. Lhes apresento a graça. E como sempre, eu costumo buscar a definição de palavras importantes. Mas no caso de graça, como algo tão peculiar ao cristianismo, eu resolvi buscar a definição dessa palavra não no dicionário, mas na nossa fonte maior de conhecimento, no nosso manual de fé e prática, nas palavras do próprio Deus. E encontrei lá no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 8 e 9, uma definição muito boa que diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, aqui nós temos a definição bíblica de graça como um dom, um presente, que não vem de obras, o que nos indica que não está relacionado ao que nós fazemos ou deixamos de fazer. Logo, não está ligado ao nosso merecimento, à nossa semeadura. É completa e absolutamente imerecida. Graça é dom imerecido, é um presente de fato. Eu me recordo muito claramente de quando eu ouvi pela primeira vez a sentença graça é dom imerecido, proferida pela boca da minha mamãe, que estava me ensinando. Eu estava no auge dos meus 6 anos. E eu tinha uma Barbie que eu ganhei no meu primeiro aniversário. Obviamente, eu não me lembro de quando eu ganhei essa Barbie, mas porque eu sei que ela foi dada no meu primeiro aniversário? Porque logo após o meu primeiro aniversário, minha querida mãe colocou essa Barbie lá em cima do guarda-roupa. Então, imagine, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu passei 6 anos olhando para essa Barbie lá em cima do guarda-roupa. E ela tão linda, com aquele vestido dourado, os brincos dourados que ela tinha, um sapato dourado. E, óbvio, eu pedi à minha mãe, mãe, por favor, me dá a Barbie para eu brincar. Aí minha mãe olhava para mim, muito maravilhosa, e fazia de jeito nenhum. Você ainda não tem idade suficiente para saber brincar com essa boneca. Ela foi o seu presente de aniversário de 1 ano. Então, eu nunca esqueci que ela foi meu presente de aniversário de 1 ano. A minha mãe tinha lá sua razão. Barbie não é um brinquedo que você dá para um bebê. Tem pecinhas muito pequenas. Mas fato é que um dia, quando eu já estava com 6 anos, a minha mãe estava chateada comigo, não lembro por quê. Mas ela me disse as palavras que ficaram impressas no meu cérebro para sempre. Mesmo chateada comigo, ela virou para mim e proferiu as seguintes palavras: graça é dom imerecido. Você não merece, mas eu vou agir com graça para com você, te dando algo que você não está merecendo. E eu lembro da cena dela esticando o braço, ficando na ponta do pé, catando a minha boneca em cima do guarda-roupa e me entregando a minha Barbie. Que momento de glória! Eu esperei 5 anos por aquela boneca, foi 6, eu sou muito boa de matemática. Eu lembro da caixa nas minhas mãozinhas, de eu olhar apaixonada, encantada para aquela boneca. Minha tão sonhada Barbie, finalmente, o final da história não é tão legal. Infelizmente, a Barbie passou tanto tempo dentro da caixa que quando ela finalmente saiu, caiu os pedaços. Pois é. Mas, enfim, óbvio que eu chorei. Mas, enfim, moral da história, e o que realmente importa aqui, é que aquele dia eu aprendi uma lição preciosa e eu jamais esqueci.
Aquela menina que tinha feito algo errado recebeu a boneca que sempre sonhou, aprendendo que graça é um presente que nós não merecemos. Que no dia de hoje a gente guarde essa definição para sempre em nossos corações. Graça é um presente que nós não merecemos. Mas diante da graça e do texto base de Lucas que nós acabamos de ler, o Senhor resolveu tratar em meu coração 3 pontos, que nós vamos conversar agora. A primeiríssima lição que o Senhor trabalhou pessoalmente comigo nesses últimos dias sobre o tema de hoje é algo que eu nunca tinha compreendido tão profundamente. E isso é que, embora a graça seja um dom imerecido, ela não é de graça. Primeiro ponto, a graça não é de graça. Chocante, não é? Eu fiquei chocada quando eu descobri isso. Como assim a graça não é de graça? De graça. Porque a gente sempre aprende que a graça é de graça, que não se paga, muito menos se merece. Acabamos de ler exatamente isso na Bíblia. Uma definição que apresenta a graça como um presente e deixa muito claro que esse presente não está relacionado a nada que façamos. Então, como é que a graça não é de graça? Eis aí a grande questão. A verdade é que quando olhamos para a graça, nos restringimos à nossa perspectiva, de quem de fato não pagou nem mereceu. Da mesma maneira que normalmente não pagamos nem merecemos um presente. O que a gente com frequência não para pensar é que alguém precisou pagar pelo presente. Antes de você ou eu recebermos um presente, alguém precisou pagar, alguém precisou merecer, alguém precisou comprar esse presente. E isso também é uma lição bíblica que está presente constantemente e que a gente muitas vezes não presta atenção, porque de alguma forma acreditamos que não nos diz respeito. Afinal, se para mim é de graça, o que é que eu tenho a ver com isso? Se retornarmos a Gênesis 3 e mais uma vez nos depararmos com a narrativa da queda do homem, nós vamos encontrar lá no verso 21, Gênesis 3, 21, um detalhe de suma importância que muitas vezes passa despercebido. O texto diz assim: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. O Senhor cobriu a vergonha que o pecado do homem e da mulher trouxe. Mas ele não o fez de qualquer forma. Não. Ele fez roupas de pele. A pele é o maior órgão do ser humano. Mas adivinha só, não é só do ser humano, é da maioria dos animais também. Ela protege o organismo, o que está aqui dentro, do mundo aqui fora. O fato de que Deus utilizou pele para cobrir a vergonha do homem nos revela que o Senhor teve que matar, que sacrificar alguns dos animais que ele criou só para fazer essas roupas. O presente que Deus deu aos homens para resolver um problema que os próprios homens criaram exigiu sacrifício, exigiu um preço que não foi de graça. Alguém pagou o preço por isso. A graça não é de graça. Se fosse, o princípio da semeadura e colheita estaria estraçalhado e haveria contradição em Deus. Mas, na realidade, o princípio permanece intacto e Deus permanece perfeito. Para que a graça seja oferecida, outro alguém precisa colher os frutos podres. Outra pessoa precisa amargar o ódio, as maldições e a violência, para que aquele que plantou a podridão, o ódio, as maldições e a violência, não apenas se veja livre delas, mas usufrua de uma colheita farta e saudável, usufrua do amor, das bênçãos e da benevolência. Essa é a mensagem mais poderosa do Evangelho. Porque se voltarmos para a definição de graça que encontramos lá em Efésios, somos lembrados que nós, todos nós, somos salvos através da graça.
E agora, conscientes de que ela não é de graça, podemos compreender muito melhor que somos salvos das consequências horrendas dos nossos pecados, da nossa semeadura, porque Deus enviou o seu Filho à Terra para viver uma vida humana perfeita, plantar e semear obediência, amor, bênçãos, paz e tudo mais quanto há de bom. E morrer na cruz, colhendo todo o horror que a humanidade plantou desde o princípio. Desobediência, ódio, maldições, violência e tudo mais quanto há de ruim. Deixando para nós recebermos em seu lugar, no lugar de todos os frutos podres que deveríamos colher, os frutos saudáveis da lavoura de Jesus. É assim que podemos olhar em retrospecto para Gênesis 2, 16 e 17 e vermos que a colheita de morte que o homem plantou na desobediência, condenando toda a humanidade, já foi colhida por um justo que plantou obediência e nos presenteou com vida e vida em abundância. Jesus dispensa graça para conosco, como dizem Efésios, colhendo a nossa morte em sacrifício e nos presenteando com salvação. Moral da história. A graça é gratuita, sim, para o ofensor, mas para aquele que semeou mal, calma. A graça é gratuita, sim, para o ofensor, para aquele que semeou mal, mas para aquele que a dispensa, ela tem um preço alto. Graça deve ser gratuita e imerecida para aquele que cometeu o mal. Se o ofensor precisar fazer qualquer coisa para merecer a graça, então não se trata mais de graça. Lembram-se? A definição já diz, é um presente e não tem nada a ver com merecimento. Mas a graça tem um custo alto para aquele que a oferece. Para quem oferece a graça, ela exige sacrifício. E essa é a segunda lição de hoje. A graça não é de graça, a primeira. Ela exige sacrifício, a segunda, de quem a dispensa. Se retornarmos ao texto base de hoje, podemos perceber nos versículos 32 ao 34, justamente o Senhor Jesus falando sobre essa questão. Vamos voltar lá para conferir? 32. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Jesus, sendo perfeito e imaculado, amou aqueles que não o amaram. Fez o bem àqueles que não voltaram, nem ao menos para agradecer. E não apenas emprestou, mas doou a própria vida em favor daqueles que não têm meios de o recompensar. Não podemos esquecer do famoso diálogo entre Jesus e Pedro. Quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E se olharmos para o texto, no seu original, vamos ver que Jesus pergunta a Pedro usando a palavra ágape. Ágape, a tradução seria um amor incondicional, sem limites. Então Jesus pergunta, Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, Jesus, eu te filéu. Filéu também é amor, mas é um amor de carinho, um amor de gostar. Porque tanto Pedro quanto Jesus sabiam da incapacidade de Pedro em amá-lo incondicionalmente. Pedro havia sido aquele que negou a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro foi aquele que fugiu na iminência da crucificação. Jesus e Pedro, todos dois, sabiam das limitações de Pedro. Pedro amava Jesus, mas não incondicionalmente. Ainda assim, Jesus amava Pedro incondicionalmente. Jesus sabe das nossas limitações, da minha e da sua. E ainda assim, Ele nos ama incondicionalmente, mesmo sabendo que nós não podemos amá-lo da mesma forma como Ele nos ama. Não podemos esquecer de quando Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer.
Jesus sabia que aqueles 9 homens não seriam gratos, mas ainda assim dispensou bondade para com eles, sem esperar gratidão em troca. Quantas bênçãos Ele não derrama sobre nós, sabendo que seremos incapazes de agradecer, presos nas nossas vontades e frustrações. E ainda assim, Ele nos abençoa, sem esperar nada em troca. E por último, mas o mais importante de tudo, não podemos esquecer que Ele se entregou para morrer na cruz, das mortes mais terríveis e torturantes já idealizadas pelo ser humano, para sofrer com a ausência do próprio Pai diante do fardo de carregar todo o pecado da humanidade, só para colher cada fruto ruim que eu e você plantamos, mesmo sabendo que nós jamais seremos capazes de retribuí-lo. Ele nos deu sua vida, sem esperar nada em troca. Primeiro ponto, a graça não é de graça. Segundo ponto, ela exige sacrifício de quem a dispensa. Aí agora a gente pode parar para pensar. Tá ok, já entendi. A graça não é de graça, porque Jesus pagou o preço. Ela exige sacrifício de quem a dispensa. Jesus se sacrificou por mim, dispensando graça para comigo. Mas para mim mesmo, ela continua gratuita, não é mesmo? Eu não tenho méritos na salvação, então tá tranquilo, tá favorável, eu não tenho muito nada a ver com isso. Seria quase isso, exceto por um ponto, o último ponto, o terceiro ponto. Que Jesus trabalhou na minha vida nesses últimos dias. A graça não é de graça, ela exige sacrifício de quem a dispensa. E Jesus nos convida a dispensar graça ao próximo. Lembram do nosso texto base? Pois então, vamos dar uma olhadinha lá, nos versículos finais, o 35 e o 36. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Em outras palavras, com tudo isso, Jesus está dizendo: tenham graça para com o próximo, como eu tive para com vocês. Reajam ao mal que lhes fizerem com o bem, como eu fiz com você. Colham os frutos ruins que plantarem contra você, como eu fiz. E dispensem os bons frutos que eu te ensinei a semear. O Senhor Jesus está nos convidando a seguir os passos dele, a sermos seus imitadores como filhos do Altíssimo. E isso me lembra o texto de Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus nos convida a sermos seus irmãos e agirmos como tal. Não se esqueçam, Ele é o irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos os irmãos mais novos. E o irmão mais novo, costumeiramente, imita o irmão mais velho. E isso me traz à memória um outro episódio, que vai exemplificar muito bem essa ideia. Do irmão mais novo imitando o mais velho. Eu deveria ter uns 10 anos. Minha mãe tinha começado a me ensinar a usar o fogão ali na cozinha. Então, eu não perdi a oportunidade de me aventurar naquele novo ambiente. E eu lembro que um dia à noite, eu pedi autorização a ela para fritar um ovo para eu comer. E ela falou, claro, fritam para mim também. Gente, eu me senti muito adulta naquele momento. Minha mãe confiou em mim. E aí eu fui para a cozinha, catei 2 ovos, coloquei ali próximo do fogão, coloquei a frigideira, liguei o fogo, coloquei a manteiga que derreteu muito rapidamente. E eu segui de forma metódica, um passo a passo. Acompanhem comigo, como fritar um ovo. Peguei o ovo, direcionei bem na quina da bancada da cozinha, bati,
Com cada mão, separei as metades do ovo, balancei para garantir que todo o conteúdo ia cair, coloquei uma casca dentro da outra e joguei no lixo. Quando eu fui pegar o outro ovo, nada, sumiu. Aí eu me virei procurando, e eis que eu vi essa cena acontecer diante dos meus olhos em câmera lenta. Ele já está rindo, porque ele lembra também. Para quem não sabe, eu tenho um irmão mais novo, chamado Lucas. Na época, ele ainda ostentava uma coleção de cachos dourados. Na vibe do anjinho da Turma da Mônica. Pronto. Então eu vi aquele menino, aquela coleção de cachinho dourado, segurando o ovo desaparecido. E ele tinha 3 anos, gente, ainda era meio bebê. Mas como o irmão mais novo presta atenção no mais velho e imita o mais velho, eu vi acontecer e eu não consegui nem me mexer. Ele pegou o ovo, ele direcionou exatamente na quina da bancada, igual ao que eu tinha feito. Ele bateu 2 vezes, igual ao que eu tinha feito. Ele pegou as 2 mãozinhas, separando bem na metade. Ele balançou para garantir que tudo tinha caído, colocou uma casca dentro da outra, colocou em cima da bancada, porque ele não alcançava a lixeira, e olhou para mim com um olhar de satisfação, de missão cumprida. Maravilhoso, ele fez exatamente igual. A única diferença foi que eu quebrei o ovo na frigideira e ele quebrou o ovo no chão. Moral da história: o irmão mais novo está atento ao irmão mais velho. Eles tendem a seguir os passos do irmão mais velho, a imitá-los. Jesus nos convida a sermos seus irmãos mais novos, a estarmos atentos a Ele, a seguir os seus passos nessa terra, em busca de cumprir a missão que Ele nos deixou lá em Mateus 28, de fazer discípulos de todas as nações. A nossa missão é fazer discípulos de Jesus. E como aprendemos, semelhante reproduz semelhante. Então, primeiro, precisamos ser discípulos de Jesus, imitadores de Cristo, nos tornarmos cada dia mais semelhantes ao nosso irmão mais velho, para que as nossas vidas apontem para Ele. Eu já até citei aqui outra vez, essa frase que é atribuída a Spurgeon, mas que nesse momento ela mais uma vez cai como uma luva. A Bíblia não é a luz do mundo. É a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê cristãos. Vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. O mundo vai olhar para a minha vida, para a sua vida, procurando Jesus. E o que é que eles vão encontrar? Muitas pessoas desistiram de professar a fé porque olharam para nós e viram religiosidade recheada de moralismo vazio. Irmãos se revestindo de moral com o objetivo único e exclusivo de se gloriar em si mesmo. Plantando boas obras apenas para expor as suas boas colheitas e receber os louros por elas. Se colocando em posição de santidade apenas para se sentir superior. Ao invés de usar a santidade para se aproximar de Cristo, para apontar para Cristo. Que diferença faz entre nós e os fariseus da época de Jesus? Zelam a lei e esquecem de julgar seus próprios corações. Se buscamos a santidade única e exclusivamente a fim de nos sentirmos bons, já estamos pecando em sermos egoístas. Porque é impossível perdoar uma pessoa, agir com graça com alguém, se você se sente superior e melhor do que esse alguém. O Evangelho funciona tendo como base o fato de que somos aceitos por Deus através da semeadura de Jesus. Portanto, nós obedecemos Jesus. É diante do sacrifício de Jesus, da graça de Jesus em substituir a nossa colheita podre pela colheita dele, que devemos nos sentir constrangidos, de tal maneira a sermos completamente incapazes de viver com egoísmo e covardia. Se crermos,
verdadeiramente no sacrifício de Jesus, isso deve gerar em nós uma transformação em pessoas que também se sacrificam para servir a Deus e ao próximo. Isso deve gerar em nós uma defesa sacrificial da justiça em relação ao nosso próximo. Não nos preocupando com o preço que isso nos custará, que seguir Jesus vai nos custar, que imitar os passos do nosso irmão mais velho vai nos custar, que dispensar a graça para o meu próximo vai me custar, que reagir ao mal com o bem vai me custar. Quando compararmos ao preço que Ele próprio pagou para nos resgatar. É o poder de Cristo que nos capacita a amar uns aos outros. É o poder de Cristo que nos capacita a dispensar graça uns para com os outros. Portanto, sejamos irmãos mais novos, seus discípulos, fazendo parte de uma comunidade de crentes que amam e procuram imitar Jesus e servi-lo verdadeiramente, com o objetivo de apontar para Ele, de engrandecer o nome dEle, de zelar a lei, sim, não para nos fazer melhor ou superior a ninguém. Até porque, verdade seja dita, não somos. Nenhum de nós é. Romanos 3:23. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, não somos melhores ou superiores do que ninguém, mas seguimos os passos de Jesus, porque assim as pessoas terão condições de conhecê-lo. Através da nossa vida, das nossas atitudes, de quem somos, enquanto nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Precisamos agir com graça, porque quanto mais se conhece a graça de Deus, mais se visualiza o contraste entre Ele e nós. As pessoas precisam sentir em seus corações o sabor, por assim dizer, a doçura da graça de Jesus. Então elas saberão com certeza que há esperança para elas também. Elas precisam ver o seu sacrifício diante da maldade delas, para serem confrontadas pela graça. E de tal forma que elas reconheçam Jesus em você e sejam constrangidas pela graça que de alguma forma vem dele através da sua vida, para que elas também possam segui-lo. No livro O Deus Pródigo, de Timothy Kelly, ele usa a parábola do filho pródigo para, alegoricamente, comparar as pessoas do mundo ao filho mais novo da parábola, que vai para longe do pai e se entrega às paixões da carne, mas falido e perdido ele volta, para o lar, ele volta para o pai. E ele compara o filho mais velho, que se ressente da alegria do pai em receber o mais novo, ele compara, veja só, as igrejas fatidicamente lotadas desse perfil fariseu que nós acabamos de falar. E então ele traz um parágrafo realmente impactante e eu gostaria de ler esse trechinho para vocês. Se a pregação de nossos pastores e as ações dos membros de nossas igrejas não exercem sobre as pessoas o mesmo efeito que Jesus exercia, então a mensagem que estamos proclamando não é a mesma que ele proclamava. Se nossas igrejas não atraem irmãos mais novos, elas provavelmente estão cheias de irmãos mais velhos, bem mais do que gostaríamos de admitir. Que na noite de hoje a gente faça a escolha por deixar de ser esse irmão mais velho de perfil fariseu, de deixar para trás e seguir os passos do verdadeiro irmão mais velho, que é Jesus, sendo imitadores dele, apontando para ele através da graça, de forma que mais pessoas possam ser ganhas para ele, mais pessoas possam ser ganhas para Jesus, mais almas para Jesus. Lembrando que a graça não é de graça. Ela exige sacrifício de quem a dispensa. E Jesus nos convida a dispensar graça ao nosso próximo. Jesus nos convida a reagir ao mal com o bem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai de infinita misericórdia, grandioso, maravilhoso Deus, Senhor Jesus, que se entregou em sacrifício por nós, mesmo sendo imerecedores.
Pai, tem misericórdia de nós. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, a seguir os teus passos, a sermos verdadeiros irmãos mais novos que vão te seguir e agir, Senhor, como o Senhor agiria nas situações. Não é fácil, Senhor, nós somos imperfeitos, mas o Senhor sabe. Então nos capacita. Ser suficiente por nós quando não somos. Age por nós, Senhor, através de nós, para que brilhemos até a Tua luz e mais pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor, no nome de Jesus. Nós te pedimos por isso. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe a Tua igreja, para que nós sejamos sal e luz de fato nessa terra, e que nós possamos, Senhor, iluminar as vidas ao nosso redor, que as pessoas de fato olhem para nós, para a Tua graça sendo, Senhor, transbordada de nós, e te reconheçam, e te sigam, e sejam constrangidas pelo Teu amor e pela Tua graça, no nome de Jesus. Nós te pedimos por isso. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Nos faz, Senhor, um instrumento em Tuas mãos, e age poderosamente através de nós, no nome de Jesus, Pai. Amém.